Grande é o Deus Todo-Poderoso. E eu, quando abri aqui, né, ontem, né, fui olhar a palavra, eu falei, Senhor, pela fé. Eu falei, qual vai ser o tema? Ele falou, pela fé. Eu falei, pela fé. Então nós vamos ter que voltar a aprender algumas coisas, né? Porque pela fé nós podemos todas as coisas. Sem fé, mas eu posso todas as coisas. Eu começo a acreditar que Deus já preparou a realização, mas eu estou esperando que alguém faça isso por mim. Fala para o irmão do lado, eu sei que não vai ser você que vai fazer, sou eu mesmo, porque é pela fé. Você sabe, as pessoas às vezes são super capazes, mas apesar delas terem uma capacidade profissional, uma capacidade intelectual, uma capacidade sentimental, talvez até familiar, vamos dizer, ministerial na vida dela, mas ela de repente fica sentada esperando. E quando você fica sentado esperando, não acontece, porque você precisa se mover, você precisa se entregar, você precisa sair para buscar aquilo que é seu por direito, aquilo que é seu por herança. Às vezes as pessoas trabalham, eu já vi isso, eu coloco lá um profissional com um bom currículo numa vaga para trabalhar lá na empresa, e de repente ele vai e não consegue realizar. Eu pego outro até com menos capacidade que aquele, coloco na mesma vaga e ele realiza. O que aconteceu? Alguns lutam, alguns se desdobram, alguns vão atrás, e outros acreditam que está dentro de um contexto e ele fica parado, esperando cada passo ser dado. Alguns são promovidos, outros na mesma empresa não são, e ele fica assim, não, ele é protegido, ele é isso, é aquilo. Muitas vezes não, irmão, muitas vezes é realmente possuir, se projetar, se determinar para realizar. Então nós precisamos mudar isso hoje, olhando agora para o espiritual, olhando agora para tudo que, você imagina, Jesus, ele foi para a cruz, você acredita mesmo? Pergunta para a pessoa do lado, você acredita mesmo? Ou você só acredita porque assistiu aquele filme na televisão, A Paixão de Cristo? Você chorou, não chorou? Você falou, meu Deus, se eu estivesse do lado daquele romano, eu matava aquele romano. Não adiantava, você não podia matar aquele romano, sabe por quê? Porque o que Jesus fez estava pré-determinado. Ele foi lá pagar o preço dos nossos pecados. Então se você matasse aquele romano, não ia adiantar nada. Se matasse uma dúzia de romanos na época, não ia matar nada, não ia dar nada. Ele foi lá para pagar o preço dos nossos pecados. Ele tinha que derramar o sangue, quer queira, quer não. Agora, depois que ele fez aquilo, ao terceiro dia ele ficou alguns dias com os apóstolos para indicar a eles o caminho, e depois ele subiu para o Pai. Naquele momento ele transferiu a autoridade para você. Olha para a pessoa do lado e fala, estou falando com você. Ele transferiu a autoridade para você. Agora, o que você está fazendo com essa autoridade? O que você faz? Eu venho para chorar porque nada dá certo na minha vida. Ele não falou isso. Tudo é possível ao que crê. Se crerdes, verás a glória de Deus. Então eu começo a entender que tem coisas que eu não posso ficar esperando, que eu vou ter que determinar. Eu estou acreditando no espiritual, sim ou não? Então a minha declaração tem que ser pelo quê? Espiritual. É por isso que não é o mais forte, nem é o mais alto, nem o mais bonito, senão não estaria aqui, nem alto, nem forte, nem bonito. Mas diz que é pela palavra. Então independe de tudo que você tem, dinheiro, estudo, qualquer outra coisa, mas a tua boca tem que ser uma boca profética, uma boca de liberação. O teu coração tem que ser um coração de fé. Você precisa olhar para aquilo que você quer e determinar. O diabo vai tentar tirar a sua fé? Vai tentar colocar dúvida? Vai. E a gente fica lá, eu vou, não vou, não, eu estou pensando que eu vou, mas estão dizendo que é melhor não ir, estão dizendo que eu posso, mas estão dizendo também que eu não posso, o que vai acontecer? E aí nós estamos perdidos no meio do caminho. Só que nossos olhos não podem estar no mundo, tem que estar onde?
Da onde te virá o socorro? Se o meu socorro vem do Senhor, o que adianta eu olhar para o Zezinho e para a Mariazinha? Não vai resolver. O Zezinho pode ser muito amigo meu, o cara é maravilhoso, o cara tem boa vontade, mas sabe o que aconteceu? Ele morreu. Só foi duro agora, né? Foi duro. Para ele não poder fazer mais nada, ele morreu. E aí toda a minha expectativa morreu. Porque ele ia me arrumar um emprego, porque ele ia me ajudar nisso, porque ele ia me apresentar a moça bonita, porque ele ia arrumar não sei o quê, porque ele ia me facilitar, financiar coisas do banco, porque ele ia. Você está com a garantia errada. Tua garantia é Jesus Cristo. Então quando eu colocar minha visão em Cristo, todo o restante estará submisso, estará abaixo. E eu tenho essa concepção, essa garantia no meu coração. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem é que te fortalece? Se for Jesus Cristo que te fortalece, então é nele que você vai se garantir. Só que eu preciso lembrar que quando Moisés chegou na frente do mar, ele começou a falar: Deus, olha lá, está vindo aí o faraó com toda a trempa dele, com todo mundo, espada na mão, pronto para matar, e eu estou aqui, na frente está esse marzão enorme, eu não trouxe nem bronzeador, Deus, como é que eu vou? Nem a boinha de cavalinho não trouxe, como é que vai ser? O que Deus falou para ele? O que falou para ele? Diga ao povo. Quando ele levanta a vara e ele sai andando, o mar vai se abrindo. Será que você entende o que é sair marchando no meio da dificuldade? Perseverar no impossível? Acreditar naquilo que as pessoas não acreditam? Porque às vezes a gente vai falar com um casal jovem que quer casar e eles começam assim: mas a gente não tem dinheiro, mas a gente não sei o que lá, mas a gente fala: peraí, vocês oraram? Deus falou que sim? Então vai, porque Ele vai abrir a porta, Ele vai trazer o que é necessário, o que for necessário. Quando você tem uma promessa, você tem que ir na direção da promessa. Se você tem uma promessa para o lado de cá, você vai andar para o lado de lá. Eu lembro do senhor meu pai falando, eu era meio pentelho, coitado. Ele falava assim: Marcos, vá visitar o cliente. Eu falava: pai, os caras falaram que ele não está bem. Filho, você faz a sua parte, você vai até lá e visita ele. E aí o pessoal falava assim: aquela empresa não está bem, que era um conjunto de lojas lá, eles podem quebrar. Meu pai falava assim: isso não é problema seu, você vai até lá e veja o que está acontecendo. Os meus amigos começaram a dizer: não vá. Meu pai falou: vai. Bom, você sabe que pai é pai, né? Quando ele não manda, ele empurra. Ele falou: você vai. Eu falei: tá bom, eu vou. Catei a malinha, fui até lá, cheguei lá, a empresa acabou de ser comprada. Entrou uma parceria nova, entrou um pessoal novo, e aí ele fala: e eu não estou sendo atendido bem por ninguém. Eu falei: estou eu aqui. E o cara fechou um pedido comigo que até assustou todo mundo. Pagaram antecipado, porque essa nova empresa que entrou gostava de aplicar dinheiro por antecipação, ou seja, descontar título e etc. Eu fiz negócio, quando eu voltei, um amigo meu falou assim: você é louco, você vendeu para aqueles caras? E eu falei para ele assim: vendi. Sabe que eu sou assim, né? Quando eu vejo uma oportunidade, eu vou. Nem mostrava o chute do meu pai na minha traseira, vai. Parecia que era eu que era sábio. Mas uma coisa acontece: se eu não fosse, eu seria mais um daqueles que não fizeram negócio. Quando você tem uma palavra profética liberada sobre a sua vida, não ouve quem está do seu lado e quem está atrás de você. Vai, porque o maior é o Senhor, e a palavra dele é o que vale. Alguém tem promessa de Deus na vida aí? Vai, faz o papel do apóstolo aí, vira para a pessoa do lado, dá um grito na orelha dele e fala: vai. Meu pai não está mais entre nós, mas você leva o meu vai aí de graça. Muitas vezes a gente não entende isso. O que Deus tem preparado para você, o que Deus tem preparado para a sua casa, o que Deus tem preparado para cada... É tão legal, você lê a Bíblia, você fica até assim estarrecido, não é? Fala a verdade.
A gente começa a olhar para a Bíblia e fala assim, sabe Noé? Noé estava lá e Deus falou para ele o quê? Constrói uma arca, simples assim. E aí Noé foi lá e construiu a arca. Olha, construiu a arca. De uma página para outra da Bíblia, construiu a arca. Quantos anos levou ali? Você já pensou? Levantou a arca, 150 côvados, mais tantos côvados, mais... Quando você vê o tamanho daquilo, aquilo é praticamente um navio. Porque para aguentar aquele monte de bicho, para aguentar toda aquela estrutura, aí parece que foi facinho. Não, ele foi para a dificuldade, no impossível, obedeceu e venceu. E cada uma das vezes que a gente olha aqui na Bíblia e começa a ver cada um deles, Abraão, sai do meio da tua parentela, vai para a terra que eu te disser. Ele ouve e fala o quê? Desculpa aí, Deus, nós estamos tão bem montados na cidade, minha família é dona disso. Larga tudo e vai para o lado que ninguém podia acreditar. Cada vez que você vai olhando para isso, você fala Isaac vai lá, começa a fazer os poços, o pessoal entulha o poço, ele passa por fome, passa por tudo, mas no final diz que o que ele produzia, multiplicava 100 vezes mais, e ele foi uma pessoa muito abastada. Aí você vai para Jacó, que nem teve lá um caráter muito bom no começo, mas daí ele coloca lá os filhos dele, e se tornam as 12 tribos de Israel, porque vai obedecendo, vai assumindo, vai se posicionando. É pela fé. Ninguém faz isso porque tinha uma grande capacidade. Noé era construtor de arcas. Nunca tinha uma arca sido construída. Não dava nem para ir no Google e pegar um desenho do Google. Não dava, não tinha. Ninguém tinha construído uma arca ainda. Não chovia, não tinha esse tipo de problema lá. Então de repente você fala assim, como vai acontecer? Na dificuldade. Vai ter que lutar? Vai ter que lutar. Vai ter que ir para cima? Vai ter que ir para cima. Mas eu sou novinho, eu sou jovem. Não, eu sou velho demais. A gente tem desculpa para tudo. Mas em meio das nossas desculpas tem algo que é perfeito. É a autoridade de Deus. É o poder de Deus. É a promessa de Deus. E é aí que o Senhor quer te mostrar. Porque toda vez que você for pensar em milagre, você vai pensar em capacidade. Mas toda vez que você vê alguém fazendo milagres, você vai descobrir que ele não tem capacidade. Melhor é que você diminua e ele cresça. Você vai perceber isso em toda a Bíblia, que Noé não tinha capacidade, Abraão não tinha capacidade. Se eu falar de Isaac, ele também era um filho que tinha uma promessa, mas não tinha capacidade. Se falar de Jacó, a mesma coisa. Se a gente falar de Davi, o que você acha? Não tinha jeito. E se a gente for andando, você vai começar a descobrir que todos aqueles que foram heróis da fé, todos aqueles que fizeram coisas grandes, não tinham capacidade, mas tinham algo muito especial, um coração aberto para ouvir a voz de Deus, para ser comandado por Deus, para fazer a coisa ser diferente. Então hoje nós estamos passando sim uma dificuldade. Qual a dificuldade? Nós temos muita gente falando, e o som tem ecoado no ouvido das pessoas. Você reparou que hoje, vira e mexe, a gente vê aí no governo, eles dizendo, não, quem tem que dizer para as crianças o que é para fazer não é o pai, é a escola. Aí você fala, o que tem a escola com a educação do filho? Não, eu acho que é assim, aí o garoto vai, ou a menina vai, chega no colégio ou na faculdade, já vira, entre aspas, o comunista de iPhone. Aquele que tem que dividir, tem que fazer, é com dos outros, com o meu não. E aí você vai vendo como vai se misturando, são sons diferentes, sons diferentes. Outro dia uma pessoa quis defender, mas Jesus Cristo era comunista. Eu falei, não, Jesus Cristo não era, pode ver que ele gostava de dividir, não, ele deu tudo, ele não dividiu. Ele não pegou alguma coisa de alguém e começou a dividir dos outros. Ele deu a vida dele pela vida dos outros. Vê se algum comunista tem coragem de fazer isso. Jamais. Então não misture as coisas. Nós vivemos pela fé em Cristo. Nós andamos porque acreditamos que tem alguém que nos amou de uma maneira tão especial, que deu a vida dele pela nossa.
Nós acreditamos que somos sim fortes, não porque tem esse ou aquele no governo, ou esse ou aquele em tal lugar, é porque tem Jesus Cristo por nós, porque Ele era, Ele é e Ele sempre será. Essa é a nossa garantia. Quando eu olho para a Bíblia, eu começo a ver cada um dos profetas, como eles faziam, como eles viviam. E em 2 Reis capítulo 6, fala aqui de Eliseu, que ele fala assim: eis que um lugar que habitamos diante da tua face nos é estreito, vamos pois agora até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga, façamos ali um lugar para habitar. E ele disse: ide. E disse um: serve-te de ires com os teus servos. E ele falou: eu vou com vocês. Foi com eles. Quando eles estavam cortando madeira, o machado, o ferro do machado solta no cabo, voa no meio do lago e ele perde. E aí ele dá um grito: era emprestado. Tipo, e agora? O que a gente vai fazer? O profeta faz o quê? Manda eles mergulharem para tentar achar? Ele fala: me dá o cabo do machado. E vai lá e enfia na água o cabo do machado e o ferro boia. Alguém conhece ferro que boia? Joga um martelo para ver se ele boia com cabo e tudo, mas boia. O que aquele profeta estava fazendo? Exercendo a sua autoridade espiritual. Mas por quê? Porque ele era líder daqueles jovens, e eles falaram para ele: vamos conosco, e ele disse: eu vou. E quando ele vai junto para eles construírem ali uma habitação, um lugar, ele está dando apoio. Ele estava trabalhando, o profeta? Não. Ele estava lá espiritual, estava lá como líder deles. Mas quando ele está lá como líder deles, eles são abençoados, porque ele usa a sua fé. Diga: é pelo quê? Pela fé. O impossível está pronto para se tornar possível quando você entrar na dimensão da fé, quando você sair dessas coisas comuns. Se você vai em 2 Reis 2,19, olha o que ele fala: e os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que boa é a habitação dessa cidade, como meu senhor veio, porém a água são más e a terra é estéril. E ele diz: trazei-me uma salva nova, pão de sal nela. E lhe a trouxeram. Saiu ele ao manancial das águas, deitou sal nela e disse: assim diz o Senhor, sararei estas águas, não haverá mais morte nem esterilidade nela. Aquela hora, você imagina, alguém vem lá e fala assim: ó, a terra é boa, mas as águas são más e a terra é estéril. É óbvio, toda vez que você não tiver uma água boa naquela região, você não vai conseguir ter uma plantação. Vai perto do mar e tenta plantar, e você vai ver que vai ser difícil, tirando lá um coqueiro, alguma coisa, mas o resto é difícil. Mas ele se assusta com isso? Eles falaram para ele: a terra é boa, pode ver, mas a água é ruim, a água não dá para tomar, a água é ruim, e a terra é estéril. Ele falou: tá bom, então você faz o seguinte, vocês vão lá e pega uma salva com sal. Irmão, desde quando um pouco de sal, porque uma salva com sal não são 100 quilos, nem 200 quilos, nem faz um filtro, é uma quantidade pequena. E ele foi lá na nascente e jogou aquilo, jogou profeticamente. Fala: profeticamente. Profeticamente é uma ação de fé. Tudo que você fizer profeticamente, você está fazendo porque você acredita em Deus. E ele faz agora uma ação profética. A água fica boa e a terra fica fértil. É o que ele diz aqui, ó. Então saiu ele ao manancial de águas, deitou sal nele e disse: assim diz o Senhor, sararei estas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra de Eliseu. Ficaram elas que? Sãs, ficaram boas, estão lá até agora. Então ele primeiro enxerga o problema, entende o problema, é verdade, existe. Porque tem gente que pensa assim: apóstolo, ir pela fé é não enxergar o problema, é não ver o problema? Não, é ver o problema, mas acreditar que o Deus que você serve
é capaz de te ajudar a resolver o problema. Por isso, você coloca sobre ele toda a sua fé. Foi isso que ele fez. Espera aí, água é problemática? É. A terra é estéril? É. Mas Deus é maior. Fala para a pessoa do lado, mas Deus é maior que o seu problema. Sabe você ter sonhos, você ter desejos, você ter vontade? Sabe, eu queria o meu casamento abençoado, eu queria minha casa abençoada, eu queria achar um noivo abençoado, eu queria ter a estrutura para casar abençoada, eu queria ter um trabalho abençoado, eu queria ter um ganho abençoado, eu queria ter saúde abençoada, eu queria ser um homem de Deus, uma mulher de Deus abençoado. E por que não? Por que não? Muitas vezes as pessoas ficam assim, não, porque eu não tenho, eu não posso, porque não tem como. Tira essas colocações, porque elas são inúteis, não vão te ajudar em nada. Coloca a verdade espiritual. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em... Quem vai suprir? O que ele vai suprir? Amado, se ele está falando que meu Deus, segundo a sua riqueza dele, não sua, dele, vai suprir todas as suas necessidades em glória. Então é bem claro o seguinte: se você for pobre, não tem problema nenhum. Se você não for muito capacitado, também não tem problema nenhum. Se você não tiver todo o intelecto, não tem problema nenhum. Se você não tiver fé, tem problema. Aí você arruma um grande problema. Porque se é por ele, é pela fé. Se é com ele, é pela fé. Se for através dele, é pela fé. E aí você precisa exercer. Eles mudaram, eles conseguiram se encaixar, eles acharam espaço, né? E nós queremos exercer essas coisas tremendas. Sua vida pode mudar. Diga, minha vida pode mudar. Hoje. Não preciso virar o ano. Porque há um engano muito grande. Tem gente falando assim, tem que virar o ano para eu começar de novo. Irmão, essa história de medida de tempo é um paliativo, quase que para satisfazer a vida da gente. Quando vai chegando no final do ano, o que você pensa? Fala a verdade. Eu vou comer pra caramba. E quando você pensa no começo do ano que vem, o que você pensa? Eu vou fazer um regime desgramado. Não é assim? E o que você pensa quando está chegando assim, naquele período de o pessoal ficar 25 a 31? Eu vou passear. Nós adaptamos o tempo à nossa vontade. Aquilo que nós, sabe, eu não sei se acontece com vocês, mas sabe assim, você está dirigindo, já faz umas 5 horas de carro, dá vontade de você fazer o número 1 e você vai. Aí você fala assim, bom, ainda falta 100 km para chegar no posto de gasolina. Aí você vai acelerando para chegar no posto de gasolina. E quando você está chegando no posto de gasolina, parece que a vontade vai aumentando, não vai? Só comigo que acontece isso. Aí você vai mais rápido. Você quer ir lá. Quando chegar lá, está assim, quebrado. Você fala, não, isso não vai dar certo. Mas você engole o choro, entra de novo no carro, sai de novo, estica a marcha, vai embora para ir no próximo. Mas já não estava aqui. E como é que você conseguiu? Como você conseguiu? Toda vez que nós delimitamos tempo, quando chegou perto do final desse tempo, a gente fraqueja. Como você aprendeu isso? Fácil. Na época que eu estava aí no quartel, e aí nós fizemos uma coisa não muito legal lá, o tio sargento pegou e falou, vocês aí, esse vocês era um deles, era eu. Aí ele falou assim, pode pôr fuzil nas costas, pode pôr mochila, pode pôr não sei o que lá, tal. Eu falei, o que será que ele vai mandar a gente fazer? 10 voltas do campo de futebol. Foi a primeira, a segunda, a terceira, a gente já estava cansado, porque estava aprontando um monte. Quando chegou lá pela 8ª, um amigo meu chegou e falou assim, sargento, eu não aguento mais. Ele falou, você não aguenta mais? Ele falou, não, gritando porque queria parar. Ele falou assim, mais 10. Eu falei, desgraçado, por que você foi falar que não aguentava mais? Bom, a gente foi, quando a gente estava chegando já assim, nas 20 voltas, quase ninguém de pé, todo mundo torto, fuzil batendo na cabeça, aquela coisa toda. Ele falou assim, vocês estão bem? E a gente falou assim, se a gente falar que está mal, ele vai queimar a gente. Tá, então só mais 5. Meu irmão, quando nós paramos, que ele falou, pode parar, nós paramos ali.
as pernas já não andavam mais, tipo assim, a gente estava cansada. Ele falou assim, normalmente, eu sei que o pessoal chega aí na pior com 12 voltas aí no campo. Vocês foram bem pra caramba, mas vocês têm que aprender isso. Quando vocês acharem que não dá mais, é porque vocês aguentam no mínimo o dobro. Diga, quando eu achar que não dá mais, é porque eu aguento ainda o dobro. Você consegue entender que Deus te deu uma capacidade humana que faz de você aguentar o dobro? Agora, quando você está espiritual, você não depende do humano. Você sai dessa sua humanidade e entra numa dimensão que é superior. E aí você não aguenta só o dobro, você aguenta o que for necessário para alcançar o que for preciso. Porque o poder de Deus já está sobre você. O poder dele move o céu e a terra. Então, se você está nele, o que aconteceu com o mar? Se abriu. O que aconteceu com o Jordão? Se abriu. Você começa a ver as coisas e fala, espera aí. A sua dimensão, quando você entrar no espiritual, é muito maior. O seu físico pode dizer que está cansado, seu espírito não está cansado. Seu espírito não tem idade. Quando ele parar de viver aqui na terra, ou seja, vai sair daqui, ele vai morar no céu para a eternidade. Ele não cansa. Então toda vez que você achar que já está enfraquecido, que você está desanimado, para de pensar como ser humano normal e começa a pensar como filho de Deus, como alguém que recebeu o sangue de Jesus como pagamento pela sua vida, porque o que Ele tem para fazer por você é muito mais. As portas se abrem, as barreiras caem, os impedimentos saem, os levantes se desfazem e o nome do Senhor é glorificado. Quando você entender isso, apóstolo, mas tem que terminar sempre assim? Sempre, o nome do Senhor tem que ser glorificado. Tudo vai acontecer, mas o nome do Senhor tem que ser glorificado. Aprende isso, toma posse, porque Ele vai fazer coisas por você, que você vai falar, peraí, Deus faz coisas fantásticas, coisas tremendas. Ainda Eliseu, 2 Reis 4:38, voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, os filhos dos profetas estavam sentados na sua presença, e disse ao seu moço, põe a panela grande no lume, faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas, a sopinha. Então um saiu ao campo a apanhar as ervas, achou uma parra brava, colheu dela a sua capa cheia de coloquíntidas, e veio e as cortou da panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens. Sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram, homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Era veneno, estava envenenado. Porém ele disse, trazei pois farinha, deitou-a na panela e disse, tirai de comer para o povo. Então não havia mais mal nenhum na panela. E agora? Como é que você cura? Fizeram uma panela de veneno. Ele simplesmente pediu a farinha. Eu gosto de farinha pra caramba. Sou paulista e adoro farinha. Mas eu acho que o meu amigo aqui gostava mais. Mandou buscar a farinha, jogou dele, falou, pode dar para o povo, todo mundo comeu e ninguém morreu. Você percebe que Deus não precisa de ter um químico, Ele não precisa de ter um cientista, Ele não precisa ter um fármaco, Ele não precisa ter um não, Ele precisa de um profeta. Tem profeta aí? Tem boca de profeta aí? Porque se Ele falasse assim, faz xixi na panela, você pode ter certeza que aquela comida ia ficar boa. Por quê? Porque ele estava debaixo de uma palavra profética, de uma liberação. E talvez você está passando os seus dias usando a sua boca para profecias erradas. Não vai dar certo. Ai, que droga. Nossa vida está uma porcaria. A nossa televisão sempre quebra. Nossas coisas nunca são boas. A gente nunca pode viajar. A gente nunca consegue não sei o quê. Só nós que não conseguimos. Que profeta é você? Do capeta? Porque se for de Deus, troca essas palavras hoje.
A partir de hoje, você vai começar a profetizar tudo aquilo que é bom para você e bom para a sua família. Tem alguém doente? Vai ser curado. Essa enfermidade não vai ficar. Não tem dinheiro? Vai ter dinheiro. Virá da onde a gente não espera, mas chegará, multiplicará, prosperará e o nome do Senhor será glorificado. Tira, libera, muda, estabelece, realiza. Deus quer colocar sobre você autoridade para realização. Por isso ele falou: joga farinha aí e pode dar comida. Você imaginou, irmão? Joga farinha aí e manda o povo comer. O povo come e morre tudo. Como é que ficaria? O que você acha? Você sabe que muitas vezes a gente não tem, como é que eu vou dizer, não é coragem, mas é disponibilidade para aceitar uma palavra que vem da parte de Deus. Às vezes Deus está querendo fazer coisas tremendas. Eu lá na igrejinha ainda, de repente, a mulher lá, a mãe de um amigo nosso, a avó de um amigo nosso, teve um derrame dentro da igreja. E aí ela começou a entortar a boca, a mão entortar. E aí alguém lá falou, bem que o médico falou que isso ia acontecer para ela ficar em casa. Ela não podia sair de casa. Me chamaram, eu estava pregando, desci do altar, fui lá. Chega lá, eu começo a orar e a determinar, e eu falei, do jeito que o corpo entrou, ele vai sair, boca volte para o lugar, mão volte para o lugar, agora a língua entre dentro dessa boca e tal, determinei tudo, e falei, assim está determinado, virei de costas e saí andando. A bispa, o pessoal falou, ele ficou louco. A boca da mulher voltou no lugar, a língua entrou para dentro, a mão dela voltou no lugar, e ela passou ali, glorificando a Deus, e viveu muitos anos assim. Agora, pensa bem, é a avó do Tiago, né? Um amigo nosso que vive aqui, de vez em quando ele vem aqui. Pensa bem, como você vai pensar quando você olha e fala, o médico falou que ia acontecer? Se o médico falou, deixa para lá, deixa morrer em paz, é assim? Vai ter horas que você vai ter que exercitar a sua fé, e exercitar a fé não é ficar esperando, é determinar crendo. Vai voltar, essa mulher entrou bem e vai sair melhor do que entrou, teu nome vai ser glorificado, Senhor, e assim está determinado. Vira e volta para o altar, não fica nem olhando para saber assim, deixa eu ver se alguma coisa voltou, não, ou você se entrega para a fé, ou você não se entrega para a fé, ou você toma uma atitude e vive a fé, ou você não toma uma atitude e não vai viver a fé, sabe? Comece a determinar, você quer um aumento de salário? Diga o que você quer, mas diga para Deus, mostrando para Ele que você acredita nele. Senhor, Tu sabes que minha vontade é aumentar meu dízimo, que a minha vontade é ser um homem que vai ser honrado na Tua presença, fazendo o melhor para Ti. Hoje sabe o que as pessoas querem? Aumento de salário que eu quero passear. E Deus? É o que eu falei, a última parte é honrar a Deus. A última frase de qualquer pedido, Senhor, e eu vou te honrar. Senhor, e eu vou declarar o teu nome, e todos saberão que só o Senhor é Deus e não há outro. A honra, Senhor, da tua bênção na minha vida, na minha casa, no meu emprego, no meu salário, na minha empresa, no meu negócio, é o teu nome. Todos saberão que o Senhor é o Deus que faz, que o Senhor é o Deus que realiza, que o Senhor é o Deus que tem cuidado de mim. E aí você vai ver Deus pegar qualquer problema seu e começar a torcer lá, abrir porta onde não tem porta, sabe, liberar o caminho, porque você vai entender que Ele é o Senhor, que Ele é aquele que merece o meu tempo, porque muitas pessoas acham que Deus merece as nossas dívidas, os nossos problemas e as nossas enfermidades, mas não merece o nosso tempo. Primeira coisa que eu abandono é o tempo da igreja, segunda coisa é o tempo da oração, e eu vou abandonando as coisas que são de Deus. Restitui, restabelece, restaura, firma, porque Ele vai mostrar para você o tamanho da glória dEle. O que Ele tem feito são coisas grandes. Outro dia eu falei que eu ia ungir o que hoje? O que eu ia ungir hoje? Ou um pano, uma toalha, ou o que você quiser, mas eu preciso de uma coisa. Você tem fé?
Você acredita que Deus pode operar? Então você tem que já sair daqui sabendo o que você vai fazer com essa unção. Você tem que saber, eu vou trazer aqui minha toalhinha. O que você vai fazer com ela? Porque ela tem direção, ela tem objetivo. Ninguém joga uma flecha para cima, ele lança uma flecha no alvo, no objetivo. Eu falei para você, comecei a contar aqui, eu falei, o dia que a pastora Nilza tinha problema no final de ano da casa dela, que infelizmente o marido dela na época bebia, e a família também, no final saía confusão. E ela falou assim, Marcos, eu não aguento mais isso aí. Eu falei, você quer que acabe? Ela falou, eu quero. Eu falei, pensa bem. Não, eu quero sim. Você vai lá? Eu falei, vou. Cheguei lá, fui lá nos portões, Senhor, aqui não passa mais. Demônio não passa, má intenção não passa, pessoas que contaminam não passa. Fui embora, ela, tá bom. Dia seguinte ela me liga, você não vai acreditar. Os parentes foram lá do marido dela, chegaram no portão, disseram assim, nós estamos muito atrasados, trouxe os presentes para entregar aqui na porta mesmo, mas não vai dar tempo de entrar. E foram embora. Deram os presentes e alguém já foi na porta da sua casa só para dar o presente e ir embora e nem entrou? Aquele que tomava o tingué nem tomou o tingué. Entendeu? Essas coisas demonstram que tudo que você fizer, toda a sua atitude com fé, quebra barreiras. O diabo, ele não respeita o seu tamanho, ele não respeita o seu tempo de crente, ele não respeita o número de bíblias que você tem, mas ele respeita a autoridade que Deus constituiu sobre a sua vida. E eu não sei se você acredita, mas o dia que você aceitou a Jesus, teu nome foi escrito no livro da vida, e uma unção do Espírito Santo desceu sobre a sua cabeça. Aquele dia tem uma marca no céu e na terra. Talvez você nem percebeu, mas o diabo percebeu. E é feito agora de você o que você quiser. Amém? Está com fé para isso? Lembra que eu falei que eu peguei o tapete da senhora, ungi, e o marido dela que batia nela não passou por cima do tapete? Amado, mas apóstolo, o Senhor é poderoso? Nem um pinguinho, mas Deus é. Eu não sou, mas Deus é. Eu não posso, mas Ele pode. Eu também não sei, mas Ele sabe. Mas o que você fez? Eu usei a minha fé para tomar aquela atitude. Agora, o que Deus faz depois que você usa a sua fé, aí a glória é dele. A bênção sempre vai ser sua, mas a glória é dele.